Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Vamos contar a vocês a história, ok? E contamos a história para que você consiga visualizar, porque realmente, quando estamos começando a fazer o negócio, quando estamos no caminho de chegar a diamante, achamos que os únicos a enfrentar situações difíceis somos nós. E o que quer que enfrentemos só acontece com a gente. E achamos que quem chega a diamante ou a esmeralda são pessoas que não tiveram que enfrentar nada, que simplesmente ouviram sim de todo mundo, que ninguém tirou sarro deles e achamos que o que tiveram foi sorte ou algo assim. Contamos a história para que percebam que quem chegou à esmeralda ou a diamante não é quem não teve obstáculos ou não teve problemas. Simplesmente quem chega à esmeralda ou diamante soube superar todas essas circunstâncias e seguir adiante, ok? A história começa com uma ligação de um amigo. Um amigo me liga e diz: Alejandro, eu preciso que me acompanhe a uma reunião de negócios. Antes disso, eu quero comentar o que eu fazia. Eu estudava engenharia industrial e trabalhava numa empresa começando a exercer a engenharia industrial. Um saláriozinho e já tinha uma dívida de um negócio que tinha feito antes que tinha dado errado, ou seja, meu salário inteiro era para pagar essa dívida. Sobrava só pro busão. Aqui nós usamos busão, né? Então, só sobrava pro ônibus, certo? E pro almoço, porque Bogotá é tão grande que não tem como ir almoçar em casa, dava pro ônibus e pro almoço. O resto era para a tal da dívida. Ou seja, tinha um saláriozinho de de uns $100, $120, de recém-formado. E de estágio de engenharia industrial, ok? Então, era assim que eu estava. E eu estava começando a saborear o que aguardava por mim pelo resto da minha vida. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa... Eu estava começando a viver no ônibus, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, 8 dias, 12 horas por dia. Eu já tinha visto meus tios, meus familiares, minha avó, o meu avô, o meu pai, a minha mãe. Eu já estava visualizando o meu panorama. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. 15 dias de férias por ano em casa. E depois de novo, da casa ao trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e isso até os 65 anos de idade. Só faltavam 44 anos fazendo isso. Qual era a única coisa que ia mudar nesses 44 anos? Só ia mudar isso. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, saláriozinho, e com o tempo de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, um salário um pouco melhor. Mas na mesma medida, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, uma dívidazinha, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, uma dívida maior, de casa para o trabalho, do trabalho para casa e uma baita dívida. Entendem? E é assim que é a vida da maioria. Uma rotina de trabalhar e se endividar. Eu já estava começando a me questionar, tem que ter algo mais na vida. Eu não queria terminar como os meus avós, com uma aposentadoria que não dá para nada. Eu não quero terminar como meu pai e a minha mãe, que ainda precisavam trabalhar para sobreviver. Uma vida inteirinha trabalhando sem realizar os sonhos. Ambos profissionais de sucesso, mas uma vida inteira trabalhando sem realizar os sonhos. Eu não queria acabar assim, eu já estava no mesmo caminho. Olhava meu chefe da casa para o trabalho, do trabalho para casa, ele era o dono da empresa. Eu via meu chefe, o dono, e a única coisa diferente era que ele chegava mais cedo e ia embora mais tarde. E ele era o dono. O dono da empresa teve câncer, ele morreu de um câncer relacionado a estresse com 50 anos e eu visualizei o meu panorama. Se algum dia eu virar dono da empresa, olha o que vai acontecer, eu vou morrer de estresse. Ele teve câncer de estômago e metástase e ele morreu em um ano. E eu vendo isso, o que vai ser da minha vida, meu Deus? Tem que haver algo. Um amigo me liga uma tarde e ele diz: Alejandro, eu quero que você veja um negócio comigo. E aí eu respondi, olha, eu tô cansado, acabei de chegar do trabalho. Imagine, eu queria algo diferente na vida e, no entanto, ele estava me convidando para um negócio novo e eu não queria ir.
Às vezes somos cegos, ficamos cegos e queremos uma mudança, mas não estamos dispostos a receber essa mudança. Meu amigo me disse, por favor, me acompanha. E eu, tá bom, do que se trata? E ele, eu não sei, porque foi a primeira vez que me chamaram. E eu, sim, mas o que é? E eu, não sei, eu tô indo pela primeira vez e eu não quero ir sozinho. Aí eu disse, ok, eu não quero ir. E ele disse, olha, Alejandro, eu vou te apresentar 2 amigas que vão estar lá. E eu era solteiro, eu tinha 21 anos e meio. Eu disse, tô indo agora mesmo. Nós fomos nessa reunião de negócios e escutamos sobre esse negócio e a minha atitude foi, que coisa mais... eu não vou com a cara desse aí, que gravata horrorosa. Criticar. Será que alguém aqui já nos criticou hoje? Bom, tá no caminho certo, porque, entendeu? Não tem problema, eu critiquei o palestrante daquela noite. Então, olha só, eu vi o negócio e o único que eu entendi foi o seguinte, que forma mais complicada de comprar produtos. Foi só isso que eu entendi. Mas na minha mente ficou, e se isso funcionar? Eu segui minha vida, o meu amigo que me convidou seguiu a vida dele, mas me emprestaram uma fita para ele essa noite. Essa fita estava no carro dele, jogada no carro dele. Mas um dia, quando eu estava descendo do carro dele, meses depois, eu falei, eu posso ouvir essa fita? Você já ouviu? Ele falou, não, e eu nem penso em ouvir. Aí eu disse, ok, eu vou levar e vou escutar. Aí ele, eu até te dou de presente. Percebem porque às vezes se perdem as fitas cassetes, né? Bom, então, enfim, eu desci, eu comecei a escutar essa fita, e essa fita era de Ivan e Mili Morales. E ela contava a história deles, contava a história de Ivan e Mili. E aí eles contavam a história deles e eu comecei a analisar e eu disse, não falavam do negócio, simplesmente contavam a história. Diziam que tinham começado e que estavam falidos quando começaram. A Mili tinha câncer, tinham dívidas, bom, estava tudo errado. E que 4 anos depois de começar a fazer o negócio, porque essa fita tinha sido gravada 4 anos depois de começarem esse negócio, eles tinham um estilo de vida pouco comum. Tinham tempo para a família, viajavam pelo mundo, e eu falei, uau! No outro dia eu liguei pro meu amigo e falei, olha, eu vou fazer esse negócio. Eu não sei como funciona, não sei do que se trata, não sei se é complicado, mas eu vou fazer esse negócio. E ele disse, eu não. E eu escutou a fita, não vou fazer. Então me dá os dados de quem te convidou que eu mesmo vou entrar em contato. Eu fui procurar a pessoa que convidou ele para o negócio e eu falei, me explica isso. Aí essa pessoa me atendeu por um tempo, enquanto eu terminava de esclarecer as minhas dúvidas e tudo, até que ele me disse... A pessoa que estava me atendendo me disse, acho que o melhor é você fazer um negócio com esse casalzinho aqui. E eu vou falar com eles. E ele me apresentou os meus patrocinadores. Ou seja, vejam, quem me convidou para a reunião não entrou no negócio. Quem me atendeu a princípio não me patrocinou e depois eu consegui patrocinadores, finalmente. Francisco e Amparo Guerreiro eram os meus patrocinadores. Eu não conhecia eles antes do negócio, comecei a trabalhar com eles e eu dou graças a Deus que eles entraram na minha vida. Porque me apoiaram e me orientaram no começo e eles ainda continuam ajudando, são excelentes amigos e eu respeito muito eles dois. Já tinha patrocinadores e damos graças a Deus pelos nossos patrocinadores, são um casal fantástico. E eu entendi algo, é bom que vocês entendam isso, eu entendi que Francisco e Amparo estavam dispostos a investir tempo na gente. E era o tempo deles como família, com a filha deles e deles como casal para nos ajudar a construir um futuro melhor. Porque tem muitos que dizem, eu estou deixando meu patrocinador milionário, mas é muito errado. A pessoa no começo pensa isso, o seu patrocinador está investindo tempo no seu futuro. Ok? Quando você entender isso, que a sua equipe de apoio está investindo tempo no seu futuro, Sérgio Charo, Consuelo Hernandes, todos estão investindo tempo deles como família, que poderiam usar para aproveitar a vida, mas, no entanto, estão dedicando o tempo deles para ajudar você a ter um futuro melhor. Isso você tem que reconhecer, e a melhor forma de reconhecer é você chegar a diamante. Ok? Então, você tem... O que diz, Francisco começou a me dizer, Alejandro, se quiser ter sucesso nesse negócio, nós vamos numa convenção e você precisa ir nessa convenção. E eu, o que é isso? Onde é? E ele, em Birmingham, Alabama. O que planeta é esse? E ele, Birmingham, Alabama, fica nos Estados Unidos, Alejandro, e você precisa ir. Patito, eu nunca fui aos Estados Unidos. Eu nunca fui, pior ainda, eu nunca saí da Colômbia, Patito.
Meu salário nesse momento não dá pra nada. Quem vai pagar por isso? Você! Eu? E de onde eu vou tirar pra ir pros Estados Unidos se nem visto eu tenho? Aí ele falou, Alejandro, se quiser construir um grande futuro, se quiser liberdade financeira, se quiser ser diamante, precisa ir para Birmingham, Alabama. E eu, tá bom, Pachito. Bom, eu consegui o dinheiro, nós chegamos nessa convenção. Era a minha primeira vez nos Estados Unidos. Esse carimbo eu chamo de carimbo da liberdade. Pá! O primeiro carimbo de entrada nos Estados Unidos. E por que é o carimbo da liberdade? Porque a partir dele é que a nossa vida começou a mudar para sempre. A partir desta primeira convenção e a partir desse carimbo. Para resumir a história um pouco mais, 2 passaportes completos de tanto viajar pelo mundo. 2. Pá, de tanto carimbo. Ok? Uma vez, uma funcionária da imigração perguntou na Venezuela, ela perguntou, o que vocês fazem? Somos empresários independentes dessa corporação. E ela disse, vocês são empresários independentes ou são os donos? Porque com esse monte de viagens... Olha só, 2 passaportes cheinhos viajando pelo mundo, por isso chamamos de carimbo da liberdade. E assim, praticamente os 2 passaportes encheram nos últimos 2 anos, ou seja, 1 por ano. E já está acabando o terceiro que nós tiramos faz pouco tempo e ele já está enchendo também. Quem gostaria de viajar assim? Mas tudo começou com uma convenção. Chegamos nessa convenção em Birmingham e eu entro na convenção e já tinha começado a tocar. Tinha uma banda nessa convenção. Essa convenção tinha uma banda e nem todas têm, né? Todas têm a sua particularidade, isso pro caso de a próxima não ter. E cada uma tem o seu encanto especial. Às vezes são bandas, às vezes outra coisa. Então tinha uma banda, a banda já estava tocando, né? E aí eu vi todas essas pessoas dançando, era uma convenção em inglês, todos americanos, e eu vendo eles dançarem como os americanos dançam, e eu falei, uau, esse povo sim sabe viver, eles sabem ganhar dinheiro. Imagina só, ganha um montão de dinheiro com esse negócio e olha, festa! A convenção e aí festa! Aí eu comecei a dançar com eles e eu já estava me emocionando cada vez mais com o negócio, com a música da banda. E eu falei, uau, se eu for passar a vida toda com essa música dançando assim, com toda essa gente, eu vou fazer esse negócio. E aí, quando a banda parou de tocar, começaram a subir os diamantes e eu comecei a caminhar, indo para trás e eu fiquei na última fila. Era uma convenção de umas 5 mil, mais de 5 mil pessoas, era um salão maior do que esse, porque tinha mesas também, era muito maior e então eu fiquei na última fila. Era muito mais do que isso, era... não sei quantas vezes esse salão, mas era muito maior. E eu vi o palco lá bem de longe, ele era um pontinho. E aí, olha o que aconteceu. Subiram os nossos diamantes, de quem nós gostamos muito e somos muito gratos. E eu, daquele lugar, daquela distância que eu tava, eu olhava eles assim do meu tamanho. Então eu me motivei muito e eu, uau, eles são do meu tamanho. E eu me emocionei. Eu consigo, olha, do meu tamanho, eu consigo. Porque de longe eles pareciam do meu tamanho. Isso já abriu a minha mente e foi bom ficar tão longe. Eu comecei a anotar tudo e aí eu disse, se esses baixinhos conseguiram, eu consigo. E começamos a anotar, e eu comecei a me animar com o negócio cada vez mais, porque eu comecei a perceber o tipo de negócio em que eu estava. Eu comecei a perceber que esses diamantes tinham muito dinheiro, mas o tipo de pessoas que eram, a qualidade humana que tinham, os valores com que lidavam, falavam de integridade, falavam de família, falavam de lealdade, falavam de liderança, falavam de equipe, falavam de ajudar as pessoas, eles abraçavam as pessoas com um carinho impressionante. Era o tipo de milionário que eu queria ser. Não daqueles que olham por cima dos ombros porque tem dinheiro, não. Mas os que ajudam os outros a chegar onde chegaram. Aí eu falei, esse é o negócio que eu quero, essa é a vida. Então eu comecei a visualizar o futuro e eu comecei, na medida em que a convenção prosseguia, eu disse, quando eu tiver família, tiver esposa, tiver filhos, eu quero que sejam parte de um mundo como esse, ou seja, que estejam com pessoas como eles e que lidemos com os princípios que essa gente trabalha. E aí surgiu um desejo ardente por esse negócio. Eu disse a mim mesmo, um dia eu tenho que ser amigo íntimo dessas pessoas que estão no palco. Algum dia eles têm que ser os meus melhores amigos. Algum dia eu vou compartilhar muito tempo com eles com mais proximidade. Algum dia eu quero que a minha família faça parte desse ambiente. Eu quero que meus filhos sejam amigos dos filhos deles. Algum dia eu quero ser desse clube de diamantes. E eu voltei para a Colômbia com esse forte desejo. Eu gostava dos bens materiais, gostava de
de tudo, mas disse, eu quero ser parte dessa equipe, ser parte desse tipo de gente, me parecer um pouco com eles, ok? Então, chegamos na Colômbia e começamos a trabalhar. Março de 2001, estava subindo no palco com Maribel, sendo reconhecidos como diamantes. Março de 2001. 96 a 97, 1 ano. 97 a 98, 2 anos. 98 a 99, 3 anos. 99 a 2000, 4 anos. Não, 2000 a 2001, 5 anos. Porque eu desenvolvi o costume no colégio de entregar tudo na última hora. Mas é possível fazer isso. Me diziam em 30, 40 dias, sei lá, entreguem isso. E eu no último. No dia 40 eu entregava o trabalho. Na última hora do dia 40. É um hábito ruim para esse negócio, porque teríamos conseguido chegar em 2 anos, entendem? E sabe que essa convenção do United Center de novembro de 2002, esse lugar vai estar cheio com umas 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Cabem 20 mil pessoas? Em torno de 20 mil pessoas. Vai estar cheio, é um fato. Agora, ou você vai ajudar a enchê-lo, ou outra pessoa vai, mas que vai estar cheio, vai estar cheio. Agora, dessas 20 mil pessoas, quantas você quer que estejam na sua equipe? Dessas 20 mil pessoas, quantas querem que esteja na sua equipe? Dessas 20 mil pessoas, você irá como protagonista ou como espectador? Vai se sentar na fila lá longe ou você vai subir no palco como protagonista? É você que decide. Tem 1 ano para começar a se qualificar a Esmeralda. Tem 1 mês para tomar uma posição, para ir para a próxima convenção. Certo? Tome uma posição para que esse ano seja muito produtivo. Quanto mais pessoas levar a essa próxima convenção, mais fácil será para você ter uma quantidade maior de pessoas daqui a 1 ano. Quanto menos pessoas levar nessa convenção de novembro, menos pessoas terá daqui a 1 ano. Entendem? Vocês têm mais 1 mês e já está contando, ok? Então vamos agir. Mas terá situações no caminho e vamos falar de algumas situações para que você se fortaleça. Situações como a nossa primeira reunião. E eles me disseram, convida todo mundo que puder. Eu convidei gente para a primeira reunião desse negócio. Aí chega no dia da reunião, né? E eu tô lá esperando meus convidados, abrindo a cortina para olhar pela janela, para ver que hora chegariam os convidados, assim, na casa do meu pai e da minha mãe, esperando os convidados. E passou meia hora e não chegou ninguém. Primeira reunião e não apareceu ninguém na nossa casa. Ninguém. Tem gente que diz, eu entrei nesse negócio e saí. Por quê? Porque eu falei com os amigos, fiz umas 2 reuniões, não apareceu ninguém e eu saí. Que coincidência! Aconteceu mesmo comigo, mas eu continuei. E hoje em dia somos diamantes, entenderam? Tem que continuar. Segunda reunião não foi ninguém. Nas 2 primeiras reuniões não foi ninguém. Convidei muita gente e não foi ninguém. Eu tinha 21 anos e meio e com certeza não acreditavam num garoto, nem iam para escutar sobre o negócio. Com certeza diziam, até parece, o que esse aí vai me ensinar de negócio? Tá louco esse pirralho? E diziam, eu vou, e não iam. Mas eu continuava escutando as fitas, eu continuava lendo os livros, eu continuava indo aos eventos. E assim eu ia ganhando mais confiança, ia ganhando mais consistência na atividade. Um dia o meu chefe me apresentou uma pessoa, né? Então... não, espera, a terceira reunião, essa é boa. A terceira. Na terceira eu já não convidei o meu patrocinador. Fiquei com vergonha, 2 reuniões sem ninguém. E na terceira eu disse, eu vou fazer em segredo. Aí eu fui me preparar para explicar o negócio, e eu comecei a estudar para explicar o negócio. E aí no chuveiro eu ficava falando sozinho explicando o negócio, e na frente do espelho eu ficava falando sozinho explicando o negócio, treinando, e chegou no dia da reunião. Aí eu estava esperando meus convidados, abri a cortina para ver quem vinha, e de repente vinha uma vizinha na direção da minha casa. Aí eu abri a casa do meu pai e da minha mãe, eu abri a porta, saí caminhando rapidamente e disse, vizinha, onde você vai? E ela disse, na sua casa, para a reunião que você me convidou. Vizinha, e eu me esqueci de avisar que eu cancelei a reunião.
Semanas treinando, treinando e treinando, chegou na hora de agir e eu fiquei com medo. Fiquei com medo de explicar o negócio, medo. Mas eu continuei escutando as fitas, continuei lendo os livros e um dia o meu chefe me apresentou uma pessoa que ia instalar um programa na empresa. Essa pessoa, eu já tinha lido Como Fazer Amigos, Pensar Grande, A Magia do Sucesso, A Magia de Pensar Grande, já tinha alguns livrinhos. E eu comecei a colocar em prática tudo isso, aí nós estabelecemos uma amizade. Um dia ele me disse, olha, o que você faz além de trabalhar aqui? Aí eu falei, olha, eu vou ser sincero, eu tô aqui fazendo um favor pro meu chefe, porque eu tenho um projeto gigantesco, espetacular, que eu toco quando saio aqui do emprego. E ele, sério? Que projeto? Aqui no escritório eu não falo disso. E ele... Bom, toda vez que ia no escritório, ele perguntava, como anda o seu projeto? E eu respondia, crescendo muitíssimo. E não tinha ninguém no meu grupo, ninguém. Mas como as fitas diziam que a gente crescia no começo como pessoa, eu não estava mentindo. Eu disse que estava crescendo muitíssimo. Certo? Mas ele estava curioso, até que um dia, de tanto escutar as fitas, de tanto ler os livros, eu escutei uma informação de Luiz Costa e depois desse dia eu falei, não, já chega. Amanhã eu vou falar com essa pessoa, eu vou agir, eu vou ter resultados, eu vou patrocinar e vai ser o meu primeiro frontal, E foi assim. No outro dia eu falei, olha, você já está preparado para escutar sobre o meu projeto? Mas ele não estava. Preparado quem estava era eu para explicar, mas já está preparado? Eu perguntei, ok, quando? Ele falou, amanhã eu te espero às 8 na minha casa. Aí ele foi na minha casa, ou melhor, na casa do meu pai e da minha mãe. Ele foi na minha casa e eu expliquei o negócio. Eu falei por 4 horas do negócio, de 3 a 4 horas. Tinha muitas informações entaladas, sem sair, e eu acabei soltando tudo em cima dele. Depois de falar por umas 3 ou 4 horas, eu terminei de falar, ele levantou e aí ele começou a falar. E sim, vamos ficar milionários, Alejandro, era isso que eu estava procurando. Ele falou por 4 horas seguidas. Até umas 2, 3 da manhã, e aí ele foi embora. 3, 4, nem me lembro. Foi embora de casa, e essa noite eu nem dormi. Porque ele foi embora e eu fiquei... Até que enfim, outro igual a mim! Enfim, outro igual a mim! Aí eu pensei, já tenho 1, só faltam 5! Como a gente pensa no começo. Mas isso me deu confiança. Esse primeiro frontal, como dizia a Maribel na primeira parte, ter o seu primeiro frontal te dá confiança. A gente diz, se entrou 1, vão entrar 1000. Vocês entendem? Se conseguimos a nós mesmos e mais uma pessoa, já vão entrar 1000. Entendem? Então, aí começou o negócio. Continuamos trabalhando, vieram mais nãos, vieram mais sims. Mas não importa, o importante é não parar. Continue. Não pare, continue, não pare, continue, independentemente das circunstâncias, continue. Mas eu vou contar alguns nãos para que se fortaleçam. Nãos, ok? Alguns nãos como esse. Os nãos não tem problema, os nãos hoje em dia se tornam clientes. Não é como antes. No passado ensinavam que quem diz não, você coloca numa listinha e é o top secret. Aí quando você chega a diamante, manda um cartão postal. Tô aqui no Havaí e não te... Não, isso já saiu de moda. Agora quem diz não vira cliente. E quando você chegar a diamante, vai mandar para ele um cartão postal do Havaí. Olha, eu quero agradecer por ser meu cliente por todos esses anos e esperamos continuar atendendo você. Não é? Gostamos muito de você. Essa é a mudança de filosofia. Então agora os não se tornam clientes, lucro imediato, volume. Antes eles viravam, os nãos eram inimigos, que morra pobre. Não dizíamos isso, mas pensávamos. Hoje em dia não. Não, perfeito, se torne um cliente, veja isso e coisa e tal. Essa é a Artistry, essa é a Nutrilite, tem isso, esses são meus produtos favoritos. Como gostaria que você se beneficiasse desses meus produtos favoritos? Concordam? Então olha só, alguns nãos acabam se tornando clientes, mas tem uns nãos burlescos. Então vou fortalecê-los contra esses nãos, ok? Nãos como um amigo. Eu estava falando desse negócio, estava falando, e quando eu terminei de explicar, ele falou com humor, com carinho, ele falou, Alejandro, quando você comprar um carro com esse negócio, eu me ajoelho aos seus pés.
Porque quando eu comecei não tinha carro, né? Eu estava a pé. Então, como dizendo que eu nunca ia comprar um carro com esse negócio. Quando compramos o primeiro carro, era 0 quilômetro. Não era um carro chique, mas era um carro 0 quilômetro tirado da concessionária, com os ganhos desse negócio. 1 ano e meio depois de estar nesse negócio. E então, quando ele viu o carro, ficou cego. Ele falou... Ele nunca viu esse carro, nunca viu esse carro. Mas quando compramos o segundo carro, uma BMW M3, aí sim a cegueira foi parcial, porque ele não aguentou a tentação de ver um BMW M3 em Bogotá. Então ele se aproximou e aí sim, tremi meio do carro, hein? Eu deixei ele dirigir e falei, acelera pra você sentir os milhões. E ele acelerou, né? Bem, bem, bem. Quando eu tava saindo do carro, disse, olha, mas esse negócio funciona mesmo? E eu, meu Deus. Ai, meu Deus. Entenderam? Então, sempre que tiver uma situação como essa, uma situação difícil, em vez de ficar com pena de si, começar a chorar e frear o seu negócio e parar o seu negócio, o que você tem que fazer é escutar uma fita, outra fita e continuar em frente. Isso é coragem para chegar a diamante. Uma fita, outra fita e continuar em frente. Ir numa reunião como essa e se disserem, não vou no seminário porque estou desanimado, vai no seminário para recuperar a sua convicção, a sua certeza e com certeza você vai decolar. Quando tiver mais desanimado, é justamente aí que tem que ir nos eventos, é aí que tem que ouvir mais fitas, certo? Isso sempre. Mas quando pensar em parar, não pare. Até entrar num evento como esse, ir a uma convenção e escutar mais umas 30 fitas. E eu tenho certeza que não vai parar. Entendido? Ok? E então recebamos no palco a minha princesinha Maribel enquanto vocês veem a fotinha dela. Bom, de fato vocês já viram porque eu me apaixonei por um campeão. E eu acredito que ele merece um aplauso ainda mais forte. Obrigada. Te amo. Realmente este negócio é espetacular. E vocês verão com as nossas histórias como qualquer pessoa que tome a decisão terá resultados. Qualquer pessoa que tome a decisão. Alguns dizem que o sucesso é sorte, né? E essa é a desculpa que muitas pessoas dão para não tomar decisões na vida. O Alejandro já ouviu muitas vezes pessoas dizerem que ele tem sorte. Eu já ouvi. Olha, Maribel, que resultados rápidos você teve nesse negócio, você tem sorte. O sucesso não é sorte. O sucesso é uma decisão tomada com fé e colocada em ação. Então, fé e ação atraem os resultados. Então, qualquer um pode. Bem, para contar-lhes um pouco da história, o Alejandro já contou um pouquinho. Eu venho de uma família de pais agricultores. Eles cultivam milho e todo tipo de coisa, algodão, sorgo. Eu cresci em um povoado e aos 16 anos fui para Barquisimeto, que fica a aproximadamente 3 horas de distância do povoado dos meus pais, certo? Chego lá e quando chego aos 23 anos de idade, já estou formada em 2 carreiras universitárias, uma técnica e outra adicional. Portanto, tudo o que o status social exige hoje, ser jovem e ter formação universitária. Quando me falaram deste negócio, eu já estava trabalhando em uma empresa inglesa. Aqui não há ingleses, certo? Bem, então eu posso contar tudo isso, porque quando ocorre uma explosão enorme de sucesso, esta é a forma deles de expressá-la. Muito bem. Certo? Ou seja, nada a ver com este negócio em que há tanto entusiasmo, tanta energia. Eu trabalhava com eles e havia um ambiente muito melancólico. Eu agradeço muito a eles, certo? Mas vi uma coisa. Eu trabalhava por comissão, porque fazíamos programas de manutenção de maquinaria pesada. Imaginem a Maribel aqui, com um capacete e um macacão. E tinha que estar lá a qualquer hora, porque se me chamassem às 8 da manhã, lá estávamos. Ou às 5 da manhã, eu tinha que estar lá, mas ganhava por comissão. Ou seja, se o cliente pagasse com 30 dias de atraso, ou 60 ou 90 dias, quando a Maribel recebia o pagamento? Nessa data. E quando me falaram deste negócio, eu estava atravessando uma situação interessante, para chamá-la de alguma maneira, nesse momento da minha vida. Eu tinha casado jovem, né? E nesse momento tinha tomado a decisão de me separar e continuar o meu futuro sozinha.
E de uma hora para outra, eu tive que começar a assumir um monte de responsabilidades. Pagamento do telefone, da luz, do carro. E eu tinha o apoio dos meus pais. Sempre o tive e eles podiam me apoiar. De fato, disseram: olha, Maribel, as portas da nossa casa aqui estão sempre abertas. Se você quiser voltar, e com essa linda menininha, para nós será um presente, porque é a nossa única neta. Qual teria sido o caminho mais fácil para Maribel? Dizer-lhes que sim. Mas eu sentia que a responsabilidade do meu futuro e da minha filha estava nas minhas mãos. E não tinha por que passá-la para os meus pais. Então decidi ficar em Barquisimeto. Foi fácil? Não. Muitas vezes eu tive que dizer à minha mãe o seguinte. Ela me ligava e perguntava: Maribel, como você está? Tudo bem? Precisa de alguma coisa? Como está de dinheiro? E eu dizia: mãe, está tudo bem, tudo ótimo, tudo certo. Cortava a ligação e eu começava a chorar, porque eu nem sequer sabia como faria para pôr gasolina no carro no dia seguinte. Então, agradeça se hoje estiver passando por uma situação específica, porque essa situação te dará forças para ir em frente. Me falaram deste negócio nesta situação, e a pessoa nem me conhecia, de fato. Foi um contato aleatório, como no caso do Alejandro. Essa pessoa foi lá em casa arrumar o computador porque estava com problemas na internet, certo? Então começou a falar do negócio e eu disse: olha, sim, eu já ouvi falar a respeito. O fato é que essa pessoa me falou da visão do negócio e eu não entendi muito bem. Então, se você não entendeu muita coisa, está no caminho certo. Não é preciso saber tudo. Mas eu agradeço muito que ele me deixou um lote de 10 fitas. E uma dessas fitas teve grande impacto na minha vida para sempre. Chama-se A Vida Mudou, certo? E há uma fita específica para cada um de vocês. Então, não cansem, nunca se cansem de ouvir as fitas, porque há uma para você, uma que vai ter impacto na sua vida para sempre, e você nunca, nunca vai se esquecer dela. E essa fita me inspirou, e eu decidi ir à minha primeira reunião de orientação, ou seja, a minha primeira Open. E a pessoa que falava naquela noite, entre muitas coisas, falou a seguinte frase: imagine começar a viver sem estresse financeiro. E eu gostei disso, porque naquela noite eu não achei que este negócio me faria milionária. Eu via pessoas que já tinham conseguido, certo? Naquela noite falaram de Tim Foley e de outros tantos milionários, mas eu dizia: sério? Milionário? Eu desejava muitas coisas, mas virar milionária? Eu pergunto a vocês hoje, quantos acreditam que podem ficar milionários neste negócio? Não levantem a mão. Bom, alguns já levantaram a mão, né? Mas imagine, se levar isto a sério, começará a viver sem estresse financeiro. Só isso já vale o esforço. Viver sem estresse financeiro. E naquele momento, eu tinha muito estresse financeiro. Eu estava empregada. Quantos aqui têm emprego? Todos! O que acontecia comigo? Saía cedo e chegava tarde à noite. Cansada, meu bebê onde estava? Em uma creche, ou às vezes com a empregada que cuidava dela em casa. O que acontecia comigo quando tinha um emprego? O mesmo que acontece com todo mundo que é empregado. Eu ia a um restaurante e como olhamos o cardápio nós empregados? Da direita para a esquerda, certo? Primeiro olhamos preços e depois decidimos o que vamos comer. Por que estão rindo? Conhecem alguém assim? Olhem, isto se chama estrabismo inconsciente, porque mesmo quando você não quiser olhar o preço, você olhará o preço. O que quer dizer que você come não o que quer, mas o que pode. Porque quando nós somos empregados, deixamos que o bolso tome as decisões da nossa vida. O que acontecia comigo, por exemplo? Quantas das mulheres que estão aqui não adorariam jogar toda a roupa do armário fora e comprar novas? Os maridos já fecham o bolso, né? Mas dos homens, quantos não gostariam de trocar toda a roupa? Até mesmo jogar fora essa velha gravata que ganhou de presente de Natal. Sim, a maioria gostaria. Mas o que acontecia comigo? Eu recebia o cheque quinzenal, ia a um shopping e de repente vi uma roupa espetacular e dizia: uau, olha a roupa que eu sempre sonhei. Ia com uma amiga, certo? Que lindo! Olha o corte, a cor, os botões, eu quero comprá-la. Mas entrava, perguntava o preço e o gosto mudava completamente. Isso acontece com a gente quando somos empregados. Me diziam o preço e eu dizia à vendedora: na verdade eu não preciso disso, eu nem gostei tanto. Quem nunca fez isso?
A mesma coisa quando você vai comprar um carro, né? Você diz, não, na verdade eu nem preciso dele. Além disso, na Venezuela e na Colômbia, a gente diz, com tanta insegurança, melhor ficar com este carro em vias de extinção, né? Esse carro velhinho, cada vez mais enferrujado, em vias de extinção. Então eu tinha um emprego, me falaram deste negócio e essa pessoa diz, viver sem estresse financeiro. Imagine começar a viver sem estresse financeiro. Saí de lá animada e comecei a apresentar planos um a um, porque não tinha coragem de fazer uma reunião em casa. O fato é que com uma semana no negócio, aparece a oportunidade de participar da minha primeira convenção. Eu, naquele momento, podia ter muitos fins de semana na minha vida, mas aquele fim de semana marcou positivamente a minha vida. Saímos de ônibus às 7 horas para Caracas. Eu não tinha o dinheiro todo para participar dessa convenção. Eu tinha revendido um pouco nesse tempo, mas não havia recebido cheque quinzenal para ir até aquela convenção, pagar os gastos do hotel e tudo mais. Os palestrantes espetaculares, éramos muito inocentes, estávamos abertos a ouvir toda a informação. E essa é uma sugestão que o diamante da nossa equipe de apoio nos deu. Seja inocente, não julgue o negócio, porque enquanto você está lá julgando, outra pessoa está tornando útil para ela e para o seu futuro. Então não pare, seja inocente, não pare para julgar. Seja inocente e apoie-se em tudo que a sua equipe de apoio e linha de patrocínio disser. Bem, entre tantas coisas, havia um palestrante motivacional que nos fez a seguinte sugestão. Ele dizia, comece a utilizar afirmações positivas, porque o universo as ouve, certo? E conspira com você, as torna realidade. E essa pessoa disse também, cheguem em casa e todos os dias ao acordar façam o seguinte, com energia, levantem e gritem, hoje é o melhor dia da minha vida, Essa foi uma das coisas que disse. E eu cheguei em casa e fiz exatamente isso. Olhei pela janela, pelo balcão. O melhor dia da minha vida. E por que eu fiz isso? Porque eu tinha vergonha que os meus vizinhos me ouvissem, certo? Pouco a pouco o volume foi aumentando. E um dia me dei o melhor presente da minha vida. Eu estou em casa. E digo, hoje é o melhor dia da minha vida. E a minha filhinha pequenininha diz, quem aqui não gostaria que isso lhe acontecesse? Então, quando você muda com o programa de capacitação, não muda apenas a si mesmo, mas também o seu ambiente. Depois dessa convenção, outra frase que ele dizia, atenda ao telefone com ânimo. Não só isso, pode inventar alguma frase, porque às vezes quando a gente atende o telefone, apenas diz alô, mas nem sequer pensa que vai dizer isso, né? Não só isso, nem sequer pensamos atendo ou não atendo, simplesmente atendemos automaticamente. Então, tive a ideia de começar a dizer o seguinte, me ligavam, eu atendia e dizia sucesso. E adivinha o que aconteceu? Alguns amigos e amigas começaram a tirar sarro da Maribel. E em vez de chamar-me Maribel, me chamavam Sucesso. Estavam me fazendo um favor, não é mesmo? Me faziam um favor. E hoje em dia, na organização, ainda nos chamam Família Sucesso. Então, se alguém rir de você por alguma atitude que você tomar, seja positivo. Vá em frente. Ainda hoje, nos chamam Família Sucesso por essa frase. Eu me lembro de uma ocasião, porque também existem os nãos no negócio. Eu vou apresentar o plano na casa de uns amigos da universidade, já casados, com filhos, e me dizem o seguinte, ao final da apresentação, quem aqui tem filhos? Uau, a comunidade está crescendo aqui em Chicago, né? Sim. E quantos de vocês ficariam magoados se alguém dissesse que você não está cuidando direito de um filho? Todos ficaríamos magoados. Então, essa noite, no final da apresentação, o casal me diz, Maribel, olha que horas são. Não vamos fazer este negócio, porque somos pais responsáveis e não vamos descuidar dos nossos filhos como você está fazendo com a Gênese. Porque olha a hora em que você está na rua. Eu vou dizer uma coisa. Hoje eu não sei qual é o estilo de vida que eles estão dando para os seus filhos, mas posso afirmar que o estilo de vida que a Gênese tem e o futuro dela está garantido. O mesmo estilo de vida que todos os seus filhos merecem. Por isso, os filhos não são uma desculpa. Pelo contrário, eles são a razão. Os filhos são a razão. Acontecem muitas coisas interessantes. Lembro da minha primeira reunião em casa.
Eu fiz várias ligações por telefone e no início do negócio dava um pouco de medo apanhar o telefone. Tem mais, eu acho que se eu pudesse escrever um livro, ele se chamaria O Meu Telefone e Eu. Porque eu tirava ele do gancho e desligava, pegava e soltava, ligava e se não respondessem, que alívio. Porque eu tinha medo de que me dissessem sim, mas aos poucos estamos perdendo esse medo, graças ao programa de capacitação. E, bem, eu ia contar que eu tinha comprado uma casa. Com umas economias, comprei uma casa. Na verdade, dei a entrada na casa, né? Mas não tinha móveis. Então, aluguei cadeiras, 30 cadeiras, ou seja, estava confiante. E apareceu uma multidão de 3 pessoas. 3, sendo que 2 eram um casal, certo? Então, começo a apresentar o plano e era tão bom, mas tão bom o meu plano, que uma das pessoas foi embora na metade da apresentação. Como vocês se sentiriam se acontecesse com você? E o casal ficaram os 2 porque era um casal, senão um deles teria ido embora porque tinham só um carro, né? E este casal me ouviu e no final disse: Maribel, você é jovem, tem uma boa carreira, não desperdice o seu tempo com este negócio de sabonetes. Eles foram embora, certo? E fechei a porta. Mas graças ao programa de capacitação, você pode continuar em frente. Então, quando receber uma pancada ou ouvir de alguém que você está no caminho errado, ouça uma fita. Então, eu fiquei quase a noite toda ouvindo fitas e continuei em frente. O importante neste negócio, e eu ouvi no programa de capacitação, é não parar nunca e fazê-lo com paixão e coração, porque a vida é justa e a vida nos dará e nos recompensará pelo compromisso diário. Então, é importante se apegar ao programa de capacitação. E vocês dirão, Alejandra e Maribel, programa de capacitação, porque é importante, a equipe de apoio estará lá, certo? Mas ela não é responsável pelo seu sucesso. E quero comentar algo. Vocês aqui têm os líderes apoiando-os. Nós, na Venezuela, onde tínhamos a nossa linha de patrocínio, nossa equipe de apoio? Nos Estados Unidos e na Colômbia. Então, o que temos? Temos as fitas, os livros e os eventos. Então, eu quero fazer-lhes outra pergunta também. De quem é o negócio? Eu não ouvi. De quem é o negócio? Então, por que muitas vezes temos que esperar que o nosso patrocinador nos implore para comprar o ingresso para o seminário? Se o negócio é seu, por que às vezes temos que esperar? Esperar que seja ele quem nos forneça o ingresso para a convenção? Você tem que ser o primeiro a pedir o ingresso do seminário. Você tem que ser o primeiro a se inscrever na lista dos campeões que vão à convenção. Então, eu cometi um erro na primeira semana, de pensar que quando entrei para o negócio, eu estava fazendo um favor para o meu patrocinador. Mas estava completamente errada. Falo isso para que você não cometa esse erro. Essa pessoa deu a você a oportunidade. E o melhor que você pode fazer por ela é apertar-lhe a mão e agradecer-lhe. Porque a oportunidade que me mostrou já mudou a minha vida para sempre. Então, essa é a equipe de apoio. E acontecem muitas coisas, muitos sims, muitos nãos, alguns tiram sarro, outros dão risada e outros apoiam. Por isso é importante olhar para a tripulação no seu barco, olhar para quem está ao seu redor. Porque de quem você tem que se cercar? De pessoas que apoiem você quando você cair. Não apenas pessoas que batam palmas quando você está por cima, senão aquelas que incentivem também quando vejam você cair. Poderíamos contar-lhes muitas coisas, mas quero falar-lhes de uma pessoa que eu conheço, por uma razão. Você alguma vez talvez saia para apresentar o plano e sinta medo. Quem já sentiu isso? Todos. Talvez você saia para apresentar o plano e diga, bem, eu realmente que... E não se saiu tão bem e diz, eu realmente não preciso deste negócio, eu não preciso de muito dinheiro, é melhor desistir do negócio. Talvez o medo faça você dizer isso. Talvez o medo faça você dizer, eu não faço este negócio porque não tenho tempo. Talvez o medo faça você dizer, eu não faço este negócio porque não tenho com quem deixar os meus filhos, certo? Talvez diga, não faço este negócio porque não tenho a minha família por perto, não tenho ninguém que me apoie. Então, observem bem uma coisa. Eu conheço uma pessoa que saía todas as noites para apresentar o plano. De qualquer maneira, saía para apresentar o plano. Certo? E chegava em casa, abria a porta e não tinha ninguém do outro lado da porta que lhe dissesse, como você se sente? Ninguém para perguntar como vão as coisas.
Ninguém para dizer, boa noite, quer comer alguma coisa? Certo? Mas essa pessoa subia as escadas e entrava em um quarto onde tinha um bebê pequenininho, respirando. E esse bebê era a motivação para não desistir nunca. E digo que conheço essa pessoa, porque essa pessoa sou eu. Então, se você está decidido, não existem desculpas. Se está decidido, a vida é justa e vai dar a você o que merece. Mas você acredita. Você acreditar que o merece quando age, ou seja, quando coloca o seu plano no caminho para a liberdade em ação, e a vida vai dar a você o que você merece. O que mais desejamos é que vocês saiam daqui rumo a diamantes, e vocês podem. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!